Oi, meus amores, não é que estamos aqui de novo para mais um episódio do Só Vai Podcast. Episódio número 7 já, nem acredito. A gente dá umas espaçadinhas entre um e outro. E é com muito, muito amor que eu tô trazendo uma pessoa, assim, que eu nunca imaginava que a gente ia estar aqui junta num podcast. Primeiro, nós duas não imaginávamos. E até que eu teria um podcast. E a gente sempre falou tanto desses sonhos todos que a gente tem, assim, de uma amiga, assim, que a gente foi construindo uma relação juntas. Uma diva, vocês vão ver coisa mais linda. E a gente vai falar de um assunto exatamente voltado para esse universo, que é o universo feminino. E ela é uma pessoa que trouxe esse feminino para minha vida. E, além de tudo, o mais importante é que ela é minha amiga de Deus, minha amiga de oração, que me sustentou e me calçou, me fundou nesse universo de fé, fé cristã. E eu tenho muito orgulho e carinho e amor em dizer que ela é uma pessoa que me edificou muito com toda a base cristã e de fé. Então, assim, é com muito amor, é muito carinho que eu apresento aqui minha amiga Grazi Ballesteros. Antes de mais nada, ela é uma mãe maravilhosa, de 2 meninos lindos, uma esposa dedicada, uma amiga, assim, que para tudo para escutar a gente. A gente já faz alguns podcasts, assim, semanais, por áudio no WhatsApp. Então, a gente já sabe bem. E a gente troca muito, a gente tem papos profundos. Então, assim, eu precisei e queria muito, tinha muita vontade de trazer a Grazi aqui para a gente poder ter esse papo profundo que a gente tem com vocês e levar mensagens lindas aí para a gente poder trocar com vocês. E era hoje o que acontece. A Grazi mudou várias vezes a jornada da vida dela, isso que eu quero que ela conte um pouquinho também. Hoje ela é terapeuta, e ela é terapeuta sistêmica também. Ela vai contar um pouquinho mais, explicar para a gente algumas nuances aí da sua nova função. Ela já foi fotógrafa, essa bicha já fez de tudo, já foi aeromoça, já foi dona de salão de beleza, enfim. Ela vai nos contar tudo aqui. Dentro desse universo feminino, ela se reconstruiu. Então é isso que eu vim trazer aqui para vocês hoje com muito amor. Eu vou ter que segurar aqui, já tô segurando eu tô me as segurando. lagriminhas. E Gra, seja bem-vinda, minha linda. Ai, Ó, meu gente, dá amor, uma olhada, senão é uma belezura. Eu tô me segurando aqui, Tá porque todo mal mundo esperando. começou. Ai, Você vai me linda. fazer chorar já, né? Nem Assim, fala. a pessoa fala, não fique nervosa, né? É. E assim, faz uma Eu fico toda apresentação vez. dessa, emocionante. Linda. Olha, quem tem amiga tem tudo, né, minha Tem, amiga? amor, tem. Ai, é um prazer enorme estar aqui. Meu Deus. Eu fico muito feliz por esse projeto, porque eu sei que nasceu primeiro no coração de Deus e depois no seu, e eu sei o quanto para você foi desafiador estar aqui. Meu Deus. E o que ele significa para você, uma grande vitória, uma conquista, né? graças Porque a Deus. além desse projeto lindo de levar assim para tantas mulheres, muitas informações, conteúdo significativo de transformação, existe aí uma cura interior, né? Uma cura emocional dentro de você. Sim, amor. E eu desde o comecinho eu escutava falar, e eu lembro que você falava, agora eu já sei o nome. Vai ser só vai, você lembra? Verdade, a Gra acompanhou todos Eu os acompanhei. passos, gente, vocês nem imaginam. Tudo. Eu realmente acompanhei ele nascer, né? Você gerar ele no coração e fazer acontecer. Com tanto medo, né, amiga? Com tanto medo. E eu tô muito orgulhosa de você. Obrigada. Muito orgulhosa. E continue mesmo com esse projeto, porque alcança corações. Amém. Os podcasts que eu assisti, que você fez, né? Inclusive, assim, eu acho que o mais recente, mas que mais me tocou foi o último. Ai, foi lindo. E eu falei, não pare, jamais pare. Porque pra mim, assim, agregou demais na minha vida. Essa é a ideia. E bom que a Grazi falou isso, porque assim, a gente acompanha, essa é uma das missões do Só Vai, né? Assim, as pessoas tirarem aqueles projetinhos que estão engavetados ali e trazerem à tona e saberem que vai com medo, né? Eu falo toda vez, mas é verdade isso. Vai com medo mesmo. Não vai ser perfeito. Não vai começar lindo, maravilhoso. As coisas vão acontecendo quando é um chamado de Deus, que foi o caso aqui do Só Vai. A Grazi sabe o meu medo de gravar um vídeo no WhatsApp, no celular, gente. Eu não tinha nem a luzinha lá para gravar. Eu falei isso para vocês. E eu fiz um vídeo caseiro, ela foi a primeira pessoa que viu e me incentivou. E eu falei, Grazi, tá ridículo. Ela falou, amiga, vai que é verdadeira, é genuíno. Então, assim, a ideia é realmente trazer a sua história de uma forma genuína, porque as pessoas precisam ver que não precisa estar perfeito.
Sim. E isso é uma coisa que eu sei que a gente sempre buscou e com a maturidade a gente aprende que não tem que estar tudo pronto. Com certeza. Vamos começar porque a gente já tem o que transbordar. E a Grazi é a mesma coisa, sabe? Eu gosto de contar essa história, porque também acompanhei desde o início, a gente teve uma amizade em construção. Sim. Começou ali de uma forma tímida, através dos filhos, aí através de uma sociedade dos maridos, e a gente foi se aproximando de uma forma de edificar realmente a nossa família, nossos filhos e nossos maridos, principalmente, nesse momento difícil que a gente já passou juntas também. E eu acho que isso ainda fortaleceu ainda mais a nossa união e a nossa amizade. E o mais lindo realmente é a amizade em Deus, né? E a Gra foi uma pessoa que realmente foi construindo com muito medo também, eu sei disso. Dessa coisa da exposição. Transição de carreira. E o legal da gente, porque isso que a gente quis trazer esse tema juntas, é que nós temos energias completamente diferentes. E isso que é o mais gostoso, a questão dessa energia masculina, que eu tenho bastante, ela sabe. E ela, a energia feminina, também muito forte. E o quanto a gente, muitas vezes, conversa pra gente conseguir encontrar um gancho aí, um equilíbrio. E é exatamente com isso que ela trabalha. E ela trabalha dentro do universo feminino. E é isso que eu quero que você conte um pouco, Gra. Como que você chegou, através da sua jornada, Sim. que eu sei onde você começou, e hoje como você percebeu que você já estava inserida nesse universo, na verdade, e você falou, tá na hora de eu ajudar as mulheres. Eu sempre estive, Sil, na verdade, eu sempre estive, de alguma forma, assim, todas as carreiras, todas as profissões que eu passei e que eu resolvi me especializar, tudo foi para o universo feminino. E ali já existia um propósito e eu não sabia, né? Porque o propósito muitas vezes está ali na nossa frente. Por quê? Quando eu falo propósito, é uma habilidade que você tem, né? Um talento nato que Deus já depositou na sua vida, já derramou. E você faz com tanta naturalidade que você muitas vezes não valoriza. Então, eu fui maquiadora, comissária de bordo, eu me formei em moda, fui personal stylist, fotógrafa, tipo um salão de cabeleireiro. Então, assim, tudo que eu fiz na minha vida foi voltado para mulher. E tudo sempre com o objetivo de resgatar o que ela tinha de melhor. Claro que de uma forma na esfera externa, né? No externo dela. Mas funcionava. E aí, o que eu comecei a perceber? Que não era tudo, não era o suficiente, porque eu estava passando por essa fase, né? Por fora, estava tudo ótimo, sempre montada, sempre arrumada, sempre sorrindo, sempre na armadura. Sim. E a beleza interna, e a cura de feridas, e a ressignificação, né? E a alma. Sim. Então, eu comecei a perceber que além do físico, que é muito importante, porque quando eu falo beleza física, não é o beleza de ser belo, mas de estar em ordem, de estar organizado. Então, o belo nos traz paz, né? É a mesma coisa de você correr ali perto do Rio Tietê, com aquele monte de tráfego, né? Aquele trânsito infernal, barulho, e você correr numa praia. Então, o belo te traz para a ordem, te traz para a plenitude. Então, só que o externo não é só o suficiente. E ali mesmo, passando por esse vale, porque para mim foi um vale, foi uma ressignificação, eu percebi que não era tudo. Que na verdade eu mostrava para todos que estava tudo muito bem, mas a sua alma, você só se conhece, você só encontra respostas no silêncio. E aí, naquela ferveção da vida, né, com uma infinidade de funções que você tem que fazer todos os dias, que você tem que entregar, metas, né, você não percebe, porque você não se silencia. E aí, quando eu me silenciava, eu falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Tipo, eu não estou feliz. Alguma coisa, sim. É um buraco que você não consegue preencher. Eu, como cristã, sempre fui cristã, né? De toda uma vida, eu me converti com 16 anos. Mas eu falo que eu tinha visitações com Deus. Eu tinha momentos que eu estava com Deus, principalmente quando apertava. Então, uma coisa é você sentir a visita de Deus. Outra coisa é você habitar em Deus. Sim. E toda essa ressignificação me levou para o autoconhecimento, porque eu falei, eu quero mais, eu não quero só cuidar do exterior, né? E eu brinco que assim, o Senhor foi me capacitando para trazer para essas mulheres, para que elas se enxerguem a capacidade e a beleza que elas têm dentro delas, né? Para elas se admirarem mais,
Mas são não só no externo, como no interno também, na parte da alma e do espírito. E eu não consigo separar o que é alma e o que é do espírito. Porque para mim anda juntos, porque é o que eu acredito. Então hoje a minha fé, eu faço tudo por obediência a Deus. E o meu propósito maior foi Ele que me entregou. Né? Eu tive uma revelação mesmo de um pastor, de falar. E um belo dia eu estava ali, eu tinha um estúdio fotográfico, eu estava muito angustiada porque eu não queria mais fazer o que eu estava fazendo. Eu amava, mas de repente eu não sentia mais prazer naquilo. E eu me perguntava, mas por que, gente? É porque estava faltando algo. Sim. Não porque eu não gostava. Porque Deus me queria, já não me queria mais lá. Ele me queria em outra posição. E aí o pastor falou para mim, o Senhor tá te dizendo que você vai mudar de carreira. E eu vejo você mentoreando mulheres, cuidando de mulheres. Que você já fazia, né? Com as amigas. Fazia, Muito. sempre fiz. Sempre todo mundo te procurou pra isso, pra te escutar. Sim, para me escutar, Pra ser escutada. para aconselhar. Né? Eu sempre fui muito acolhedora, desde criança. Eu sou aquela que todo mundo procurava para escutar uma opinião, né? E eu tenho amigas muito mais velhas que eu, que sempre falavam, né? Ai, a Graziele, assim, conversando, parece uma pessoa mais velha que eu. Tipo, amigas são 10 anos mais velha que eu. Mas porque eu sempre fui mais ponderada, eu acho mais... Eu falo que eu tenho uma alma mais velha. Uma alma idosa. Mas eu acho que pela maturidade, sim, né? Sim. E aí, o Senhor foi me levando para isso, para o autoconhecimento. E eu fui estudando cada vez mais e me apaixonando por esse segmento de mulheres... Que, na verdade, eu falava assim, gente, eu sempre fiz isso e não sabia. Eu não tinha teoria, eu não tinha metodologia. Mas eu sempre fiz, aconselhei, eu escutava muito, eu direcionava. Enfim, eu acho que toda mulher, na sua feminilidade, tem isso. Tem esse acolhimento, tem muito a escuta ativa, a intuição, Demais, a sensibilidade. E aí é isso que eu acho muito importante, né, Sil? Porque muitas, até pela sociedade, acabam apagando esse atributo que o Senhor deu como identidade feminina nessa mulher. E vai apagando e vai passando por cima de tudo como um trator e vai adoecendo. Sim, conheço bem essa história. Né? Sim. Sim. Ela gera consequências muito grandes, porque quando você não vive a sua identidade, você não está focada e na sua posição onde você tem que estar, primeiro que você não atinge o seu propósito, você nunca vai conseguir fazer, cumprir o seu chamado. Primeiro, porque existe uma falha na sua identidade. Segundo, o seu corpo vai gritar para que você volte. E muitas mulheres, eu vou falar aqui, gente. Gente, é muito encaixado, tá? Eu não tô falando da Silvia, já tá? conversou 1000 vezes sobre isso. Você não sabe o que eu já passei. Eu já contei alguns pedacinhos por aqui, né? Sim. Não tô falando de você, mas é bem viu? parecido. É bem parecido. Sim. É mera coincidência. Por isso que deu certo. Mas muitas mulheres muito fortes, né? Que acabam sobrevivendo, crescendo e sobrevivendo para se proteger. Acaba compensando essa figura paterna que não existiu, né? Agora eu tô falando ali da origem. Por que essas mulheres da nossa sociedade são muito fortes? Elas são extremamente fortes, elas acabam deixando de lado a fragilidade, a vulnerabilidade, porque a vida não permite fazer com que elas sintam isso. Então, o que acontece nesse meio do caminho? A polaridade masculina fica muito exaltada. Sim. E o que é polaridade masculina? É fazer, 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 fazer e não sentir. A mulher, ela sente, o homem faz. E aí, quando você cala o seu sentimento, cala a sua dor, sua vulnerabilidade, seus conflitos, o corpo começa a gritar, de alguma forma. Então, muitas mulheres hoje, Sil, você sabe, conhece, eu tenho muitas amigas com endometriose, com câncer de mama, câncer de útero, cólicas absurdas. Eu brinco que a cólica é uma forma que... Todas na nossa função feminina. Feminina. Né? Taca aí direto. São órgãos femininos, que é só do feminino. Então, mama e útero. Total, a primeira coisa é aí. Então, além do burnout, além da depressão. Sim. Né?
Maravilhoso. Eu brinco que as mulheres mais fortes, assim, quando eu falo forte, é diferente da mulher empoderada. Eu não tô falando do empoderamento, que hoje tá muito errado. Assim, eu não concordo com esse empoderamento que existe hoje, né? Que a sociedade tá impondo. Mas eu acho que quando você vive na sua feminilidade, na sua fragilidade. Eu falo, feminilidade não é fraqueza, é força, né? Quando o homem e uma mulher se encontram, eles se complementam. A mulher não é mais fraca. Não. Ela faz o papel do que o homem não é capaz de fazer. É o que a gente sempre fala da submissão, né? É sob a mesma. Sob Não é a menos, mesma missão. Né? Nada de menos, gente, Os sempre. dois, mesmo tamanho, É tão lindo mesma quando isso missão. acontece, né? É lindo. Sim. E para chegar aí, né? Isso. Porque assim, quando você me fala assim, ela é muito diferente, tem a polaridade mais feminina. Sim, eu sempre tive, talvez por falar no diminutivo, mais calminha, eu sou mais passiva, mais sensível. Eu tenho essa intuição muito aflorada, desde pequena. O feminino é muito forte em mim. Porém, eu percebi com muito autoconhecimento. Porém, ela já pôs o masculino aqui. Porém, olha aqui, ó. Dentro da minha casa, eu sempre fui muito com energia masculina ao extremo. Na rua eu era menininha, mas dentro de casa, com meu marido, eu sempre fui muito forte. Dominadora, mandona, crítica, porque isso é do homem. A crítica, o julgamento, a racionalidade. E eu sempre fui assim, em casa. E aí eu comecei a perceber que estava existindo conflitos, porque eu cobrava algo dele, mas que eu não deixava ele atuar na minha casa, porque eu fazia parte dele. Nossa, graças do céu. Como você fez? Como eu fiz? Bom, eu comecei a dar um passo para trás. Porque eu nunca delegava. Eu falava, eu queria que fosse a última palavra. Delegar a educação dos meninos, jamais. Era eu que tinha que decidir tudo, eu não dava voz para ele. E aí, quando eu cobrava dele uma iniciativa, gente, ele não estava acostumado, porque eu sempre tomei a iniciativa. Nossa, eu conheço tantos casos. Muitos casos. Meu Deus, é impressionante. E aí, como é que faz com esse homem? Primeiro que você poda a força dele, você diminui. Porque ele não consegue exercer aquilo que ele nasceu para exercer. Aí muitas mulheres falam, porque o meu marido não faz, porque o meu marido não sei o quê, porque ele é frágil, porque ele... Gente, se você der um passo para trás, se você pensar, pera um pouquinho, é meu papel isso ou é dele? Né? Principalmente mulheres que precisam ser a provedora, que é uma realidade muito comum. Ok, você precisa, é uma fase, vocês estão sob a mesma missão, não tem problema, não tem maior e menor. Os dois estão juntos, o dinheiro, a renda é dos dois. Mas espera um pouquinho, não é porque ela é provedora que ela tem que tomar todas as decisões. Deixa o homem, o que é do homem é do homem. Deixa ele trocar, deixa ele resolver, deixa trocar a lâmpada, deixa ele te ajudar no mercado. Porque existem mulheres, e eu fui uma das mulheres, eu tenho 3 homens em casa, que há 5 anos atrás eu chegava com compra de mercado, eu me matava. Quer ajuda? Não precisa. Não, eu faço, tô terminando. Gente, e depois recorrente. É tão recorrente, né? E hoje não. Eu já chego assim, batendo palma. Gente, quem que vai me ajudar? Eu pego bem, 1, 2 sacolinhas. Pedir ajuda, né? Mas você estava falando dessa questão do marido. Como fazer para preparar? Porque, por exemplo, está acostumada a vida inteira com uma mulher que é mandona, dominante e que acostumou a dar as ordens em casa, tomar a rédea. Sim. Como abrir o jogo e trazer ele para a conversa, falando que estão na mesma missão e que sim, são papéis diferentes, para começar a prepará-lo, educá-lo de que sim, tem essa troca. Principalmente o diálogo. Para não esperar tanto, de alinhar a expectativa, né? Alinhar a expectativa. Diálogo é essencial. Para alinhar a expectativa, tem que ter diálogo, em primeiro lugar. Segundo, começa a abrir mão do que você fazia. Dá um passo para trás. Amor, você faz isso para mim? Difícil, né? Amor, é difícil, é um treinamento. Porque a vida inteira você foi, né? Eu vim de mulheres, como acho que da sua família, mulheres muito fortes. Sim. Que existe também esse padrão repetitivo, né? Porque quando você tem uma força masculina muito forte, normalmente 3 coisas aconteceram. Ou a ausência de uma figura paterna, e aí para você compensar, você cria essa força
né, masculina, para não precisar da figura sim. paterna ou da figura masculina. Uhum. A segunda, se você não teve as suas necessidades emocionais não supridas, então você não foi olhada, você não se sentiu amada, cuidada, acolhida, protegida, aí você cria essa força, tipo, não preciso mais de ninguém. Eu vou me proteger. Tá. Eu vou cuidar de mim agora. Uhum. E a terceira, quando você tem uma situação, o que eu falei? Eu falei da figura paterna. E quando você se sentiu rejeitada, uma rejeição? Olhada, não se sentiu olhada e amada. Quando você né? não se sentiu olhada, amada, existe uma rejeição muito forte. Sim. E aí você cria uma expectativa, uma força masculina muito grande e que você vai atrair normalmente parceiros mais frágeis. Por quê? Uau. Não existe um parceiro pau a pau a você, com a mesma força que você. E assim, tudo é muito perfeito. Então, para haver um equilíbrio, você vai procurar parceiros, claro que inconsciente, não é consciente. É tudo inconsciente. E aí você reclama, porque ele não faz, porque você faz. Ok. Então, primeira coisa, alinhar a expectativa. Faz e quer mostrar que faz, isso que é o mais chato, né? Sim. Sim. Olha como eu faço. Olha como eu faço. Lavando a louça ali, batendo panela, né? Tipo, eu tô fazendo. Sim. Ai, que raiva aí. Ai, Pra todo mundo ver, pra você ter o reconhecimento. Né? Que isso é o maior erro. Quando você quer a validação do outro. Sim. Quando você quer a validação do outro, existe um buraco aí. Uma falta. Por que você quer que te olhem? Porque talvez você não se sentiu olhada em algum momento. E aí, primeiro lugar, o diálogo. Segundo, dá um passo pra trás. É o seu papel? Pensa. Conta até 10. Não é? Fantástico isso. Entrega. Fala, amor, isso é o seu papel. Eu preciso de um homem pra isso. Amor, você é forte, você consegue. Você faz pra mim? Ai, tô com dor nas costas. Inventa! Começa a tirar o pé. Amiga, começa a tirar o pé, como eu comecei a fazer. E é um treino, porque quando uma pessoa muda, todo o sistema muda. Mostra a sua vulnerabilidade e tá tudo bem, né? Sim. E Gá, acho que assim, grande parte das mulheres tem essas duas síndromes, né? Principalmente da rejeição. Muito. Olha, e eu tô perguntando isso porque, assim, eu participei de um processo, não foi nem com a Grazi, mas com a Grazi aí durante anos, e conversas profundas e podcasts semanais aí, como a gente falou. Semanais. E cafés e almoços e tudo mais. Junto com uma colega dela também, claro, a Gabi, que depois a gente vai falar um pouquinho aqui do Despertar também. E assim, o mais incrível foi quando eu descobri com ela, ela começou a estudar profundamente esse assunto. Eu conhecia com outro nome, né? Que é o nome de constelação, que inclusive agora tem até uma série aí, parece que no Netflix, né? Uma nova mulher. Uma nova mulher. E assim, quando ela trouxe esse assunto, que para mim até então era um pouco místico e tal, depois que a gente entra um pouco mais na base cristã, a gente entende algumas coisas, e tudo bem, cada um escolhe o seu caminho. E ela trouxe com um nome diferente, que aí me deu mais, assim, vontade de entender realmente esse assunto, que é a expansão sistêmica. E a expansão sistêmica, gente, de verdade, é incrível. Quando você começa a se aprofundar, porque você... Qual é a raiz disso tudo, né? Qual a raiz da rejeição? Não é que você vai descobrir de uma hora para outra, porque eu ainda estou descobrindo. Eu também não sei se vou descobrir. Mas a gente tá sempre nessa evolução. Quando você busca... Eu acho que isso é o mais legal. Quando você busca ser curado, e a gente sempre fala o curado para curar, né? Tem, inclusive, um louvor lindo que é esse. É incrível, cara, porque você começa a se abrir, abre o canal para você trazer novas perspectivas e tirar algumas vendas, né, dos seus olhos, assim. E a expansão, que é isso que a Grazi estudou tão maravilhosamente, sério, gente, eu tô falando porque foi a primeira vez que eu senti realmente o efeito disso na nossa vida, o quanto a gente realmente precisa buscar na nossa história a razão de muitas coisas que estão acontecendo. Sim. Por que não? E assim, você vai abrir umas feridinhas. Não tem jeito, porque tá ali, né? E algumas que você nem imagina que existem também, porque estão no inconsciente. Exato. E muitas coisas, assim, que você acaba não lembrando até da infância, tem algum motivo aí na expansão. Então, ela faz isso maravilhosamente, junto com a colega dela hoje, e outras, a Gabi. Sim. E eu fiz junto com a Gabi, e assim, é realmente impressionante a movimentação que isso causa, não só em você, como dentro da sua própria família, amigos, enfim, é incrível. E aí, quando ela trouxe o assunto da gente realmente
trazer as mulheres que estão junto com a gente aí dos antepassados e você começar a honrar também a história, né? Não é que seja um problema, a gente não está nem querendo trazer isso, seja um problema trazer a mulher forte. É ótimo que continue, é só a questão de quando a gente vai conseguir trazer o equilíbrio. E como a gente tem que trazer o equilíbrio, como que a gente tem que buscar a nossa identidade feminina. E isso é uma coisa que eu vejo que é lindo, que brilha, que já brilha em você desde sempre. E que a gente nunca tinha pensado nesse sentido, é verdade. E aí, quando eu encontrei essa junção da Grazi com outras mulheres, os eventos que ela tem feito, o próprio Despertar, né, que foi uma coisa linda que elas fizeram aí com muitas mulheres que passavam por essas dores todas, eu percebi realmente essa junção da constelação, né? Que é esqueci o nome da pessoa. A expansão é o Bert Hellinger. Que é incrível. Sim. Tem depois até uma frase que a gente vai colocar aqui. Para a visão cristã, com essa base que a gente tem, nós acreditamos, que é a Bíblia, e trazer à tona a palavra, né? E a gente conseguir realmente enxergar isso como uma coisa viva na nossa vida. Eu já falei pra caramba porque eu me apaixonei por isso, tá, gente? Sim. Mas assim, grata. É um processo maravilhoso. Eu lembro quando ela me contou, Sil, você não sabe, agora eu tô estudando expansão sistêmica. Eu falei, o que é expansão sistêmica? Constelação. Me conta um pouco, Gra. Como que a gente encontra isso? Ainda tem muitos mitos e também, eu acho que muito boicote. Eu mesma, sabe, tive um certo receio quando eu comecei a estudar. E eu entrei realmente, me aprofundei no estudo para entender o que era. E eu vejo, assim, grandes transformações. Eu falo que é um diagnóstico muito preciso. Porque quando eu falo, né, dessa força feminina, que é a força masculina que é muito forte, ela tem uma origem. Ou ela é uma dor, uma raiz de dor, uma raiz de rejeição ou de abandono, ou ela é um padrão repetitivo. Então, o que é a expansão sistêmica? A expansão, Bert acredita, né, nós acreditamos e a Bíblia acredita que nós somos um. Exatamente. Nós somos nós. Tanto que quando vai se falar de qualquer pessoa, figura da Bíblia, vai falar filho de não sei quem, neto de não sei quem, da geração de não sei quem, né? Sempre. Como é importante esses antepassados, porque nós estamos aqui por conta de pessoas que vieram antes, graças a essas pessoas que vieram antes. E a constelação nada mais é que epigenética. Então, ela prova de que não só herdamos dos nossos pais características físicas, mas padrões repetitivos emocionais. Ou também traumas emocionais. Pode ser do pai, da mãe, de uma avó, de uma bisavó, você acaba repetindo. E assim, é física quântica pura. Então, quando eu falo assim, eu vim de uma família com mulheres muito fortes, com essa... mandava e desmandava e não sei o quê, muito determinadas, né? Trabalhavam e sempre o fazer, não descansavam, porque os meus ancestrais, muito provavelmente, foram escravos, porque eu tenho descendência negra. Então, assim, mulheres que trabalharam muito para sobreviver, né? Minha bisavó era empregada doméstica, ela veio, tipo assim, adotada para trabalhar. Minha bisavó não, minha avó. Adotada por um sargento do quartel para trabalhar com 8 anos. Ela era empregada doméstica e cuidava de uma casa inteira para comer. Então, o que acontece? Mulheres muito fortes, que trabalhavam muito, que não se permitiam descansar e que é muito importante, trabalhavam muito para comer. E olha isso que é importante. Tem mulheres que trabalham e não prosperam. Por que isso? Sim, esse assunto da prosperidade é demais. Porque existe uma consciência coletiva de que, se eu comer para sobreviver já tá ótimo. Por quê? Porque veio da mãe, que veio da avó, que veio da bisavó. Então, o que é mais lindo da constelação, né? Que eu não gosto de falar constelação, é a expansão. Você toma consciência da onde se originou. Falar, peraí, eu não quero continuar com isso. Eu vou quebrar, como se fosse essa maldição. Não quero essa maldição perpetue na minha família. Então, quando você toma consciência, tudo começa a mudar. Você toma novos comportamentos, né? Quando você sabe aonde está a sua enfermidade, você toma a medicação certa. E automaticamente tudo começa... Ao seu redor, as pessoas começam a tomar a sua posição certa. Porque você tomou a sua posição certa.
Meu, isso é muito fantástico. É maravilhoso. Sério, muito bom. É maravilhoso. É muito Eu sou bom, muito porque parece que suspeita. assim, até trava, né? Na hora que você vai fazer. Opa, peraí, deixa eu Sim, voltar. sim. É incrível, É cara. incrível. É maravilhoso. Façam, gente. Façam. Mas é demais. É. E eu gosto muito da questão da honra, né? Sim. Porque assim, muitas vezes, não, é porque minha avó, não sei o quê. A gente começa a culpar. E foi por isso que eu Criticar. sou assim, não, vamos entender a razão. Sim. Ninguém tem culpa de nada. Vamos entender o que aconteceu na história, o que aconteceu na escola da sua avó, que, imagina, foi vendida para trabalhar com 8 Sim. anos. O que ela carrega para chegar até aqui? Exato. E isso vai carregando, acarretando para a família também. Exato. Então, se todo mundo realmente se propuser e se dispor a querer ser curado, a querer buscar isso para realmente poder transbordar, como a Grazi está fazendo, a gente está fazendo aqui, mas experimente passar por esse tipo de coisa, se Por esse aprofunde um pouco em processo. alguns assuntos. Hoje tem diversas formas aí de constelação e expansão, como seja, tem a própria Bíblia, tem a fé, onde você quiser realmente se enveredar para encontrar um caminho. Sim. Mas a expansão, para mim, desde que eu comecei realmente a conversar com a Grazi mais profundamente, né? Antes a gente conhecia como constelação, foi incrível, porque realmente eu vi que tem um caminho para a gente ir se aprofundando. A gente está aqui para constante evolução e aprendizagem, né? Exato. E a expansão é isso, né? E a expansão, ela é toda, as 3 leis sistêmicas, né, que tem que ser observada e obedecida e honrada da expansão sistêmica, é bíblica. É bíblica. É isso. Então, é assim, é a ordem, é você ter, a ordem, assim, é a hierarquia, né, você honrar o pai e a mãe, independente do que eles fizeram, de quem eles foram para vocês, se realmente nós fomos feridos por eles, com certeza eles foram feridos também, primeiramente. E o mais lindo de tudo é assim, do pai, a gente sempre carrega a força de vida, força de destino, força de direção. E da mãe, sempre relacionamentos saudáveis, autoestima, porque mãe é o quê? Nutrição. Ela te nutriu. E aproveitando e falando do feminino, o que acontece? A mulher, ela tem o poder absoluto de nutrir, de gerar e de multiplicar. Sim. Isso que em todos os relacionamentos, em todas as coisas. Então, ela tem o poder de gerar uma nova realidade no seu lar. Ai, que lindo. É lindo. Ai, gente. É a mulher é a mulher é o alicerce, né? A mulher que segura tudo ali, ó. Sim, Por isso tantas dores, né, que a gente sente. sim. Mas ela tem o poder de nutrir aquela família, de nutrir amizade, de semear amizades. Por que mulher tem relacionamentos de uma vida inteira? Amizades de infância que perpetua. Homens muito difíceis. Uhum. Verdade. Né? Então isso é um dom da mulher e a gente não pode negar isso. E cada vez que essa força masculina fica cada vez maior, você tem um equilíbrio, não dá para você encaixar as duas coisas. Alguém tem que sumir. Uhum. Então, todos esses talentos natos que Deus deu vai diminuindo. São abafados. São abafados. Uhum. Então, a constelação tem toda essa parte que, para mim, é Bíblia pura. Só que para cada religião, a pessoa acaba levando para o seu contexto de vida, né? Uhum. Mas assim, eu não levo. É que como nós vivemos, né? Tentamos viver a Bíblia, tentamos viver a palavra de Deus. Eu vejo que toda a metodologia, a filosofia da expansão é Bíblia pura. É Bíblia pura. É Bíblia tudo pura. ali. É o não julgamento, é o não julgar, é o não criticar, né? Os nossos pais, enfim, quem for. Você não pode excluir ninguém. Não. Porque se você exclui, a vida te traz de volta. Cara, impressionante, né? Né? Assim, passei por fala, isso. "Meu, Eba, de não, novo, volta. Volta de novo. Aí você fala, o que eu tenho que Tá lá, aprender? esmaga ela. Sim. Tem jeito. Então é maravilhoso. Ai, que delícia, Agora, assim, uma dúvida que eu tenho, assim, eu não sei se isso conseguimos chegar nesse equilíbrio. Como a gente consegue realmente trazer no dia a dia as duas energias? Ou não? Sim, sempre. Como eu busco treinar isso? Cara, eu quero treinar um pouco mais. Eu quero ser um pouquinho mais feminina, de vez em quando. Por exemplo, eu vivo, quem me conhece sabe, eu vivo num universo masculino há muitos anos. Sim.
A minha profissão é engenharia, sou engenheira, vivo num lugar industrial, planta de gás, de energia, sou eu e 20 homens numa mesa. Então, assim, hoje que eu entendo um pouco mais que sim, eu posso ser feminina num lugar como esse, Sim. e eu não tô falando de feminismo, eu tô falando de ser feminina. Exatamente. Muito diferente uma coisa da outra. É. Porque também isso é um assunto polêmico, deixamos pra lá. Deixamos Mas pra lá. assim, o feminino dentro de um universo masculino, que eu já falei um pouco aqui em alguns episódios, assim. Sim. Como que eu consigo trazer essa leveza? Porque o que eu vejo da mulher é que num ambiente muito pesado ou extremamente masculino, e eu não tô falando que tem que ter, não tô falando de 50%, 30%, não isso. Mas como a gente faz com que todos entendam que essa energia pode ser equilibrada, principalmente os homens, né? Sim. E que a gente precisa trazer um pouco dessa leveza. E muitos homens têm isso também. Tem. Mas tem como muito. cada ser humano, pode ser homem ou mulher, consegue buscar um equilíbrio? Então, Treinando. Eu é não sei. começa treinando. Treinando. Tem que criar, porque assim, quando você tem a polaridade masculina, né, e você não quer ter, ela tá no seu inconsciente, tá? Ela é mais forte ela que tá. você. É, Ela é no automático. sim. Então, para ela sair do automático, você tem que treinar, você tem que reprogramar. Uhum. Então, existem sim lugares que a sua polaridade masculina tem que ser forte, tem que ser Tá, alta. e tudo bem. Tudo bem, senão você Tá. não sobrevive. Não. Como no seu trabalho, Sim. né? Se for um trabalho que você ama, que arde seu coração, tipo, eu amo fazer isso, e eu estou nesse ambiente, e realmente é um ambiente que você precisa ter a sua potência masculina, porque todo mundo tem as duas polaridades. Isso. Qualquer ser humano, masculino e feminino. Uhum. Quem é mulher tem que estar com a feminilidade mais alta do que a masculinidade, né? Do que a polaridade masculina. Mas existem situações, atmosfera que vai te obrigar a ser uma pessoa mais firme, mais racional, mais crítica, mais julgadora, mais executora. Tá tudo bem. Uhum. E aí, o que você faz? Você chega na sua casa, onde você tem que exercer? Isso. Polaridade masculina ou feminina? Perfeito. Feminina. Feminina. E muitas mulheres, eu era uma delas, tá? Vou te dar um exemplo besta, tá? Besta, mas que eu sei que todo mundo faz, Linda. gente. Muita gente faz, amiga. Tô te falando de amiga, porque não tem como, né, Tia? Gente, a gente é muito. A gente é muito. Eu, muito crítica, uma pessoa extremamente crítica. Com você mesma, inclusive. E com todo mundo, né? Comigo e com todos, né? Muito controladora, muito dominadora. Só que aí, quando isso começa a crescer de uma forma tão grande, a mulher, ela tem um dom maravilhoso, que é o quê? De acolher, de escutar, de abraçar, de cuidar. Isso vai ficando baixo. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, chega o general. Dá ordem. Só dá ordem. E aí, muitas vezes na minha vida, eu me peguei em situações que eu não estava escutando os meus filhos. E eles estavam fazendo coisas para chamar atenção. E eu batia de frente, Uau. mandando, criticando, julgando, punindo. Mas, na verdade, eles precisavam de um poder, de uma força feminina naquele lugar. E por isso que é tão importante as duas figuras, paterna e materna. Ai, que lindo. No fim, você usava mais a masculina dentro da sua casa. Dentro da minha como você falou casa. no início. Dentro da minha casa. E fora a feminina. Exato. Que loucura. Que E loucura. o que deu esse gancho? Foi o próprio... Foi o autoconhecimento, o aí no- aprofundamento, muita terapia, né? Faço terapia desde sempre, mesmo antes de eu me tornar terapeuta, Sim. mas eu nunca tinha percebido. Foi me aprofundando mesmo no feminino, nesse universo que é o que eu amo, é o que eu quero, é o que eu vi que eu tava sedenta. Porque eu vivia um feminino disfarçado. Tipo, até eu acreditava que, nossa, ai, não tenho isso. Mas na minha casa eu era completamente crítica. E aí, o que eu acho muito mais, assim, importantíssimo, até o cozinhar. Olha que coisa doida, olha que coisa maluca. Eu detesto cozinhar. Verdade. O cozinhar, que você ama. Eu tenho um cozinheiro, graças a Deus. Que aflorou isso nele. Mas assim, Só a auxiliar mulher... dele. É auxiliar. Não, eu não chegava nem na cozinha. É só auxiliar, mas tá tudo certo. Frita um bifinho ali, tá tudo certo. Então, É. mas assim, até essa parte do cuidar da casa, de pôr as flores, da decoração, de transformar a casa em lar, é do feminino. E eu não gostava de fazer nada dentro de casa.
odiava, fazia com raiva, batendo panela, tipo, ninguém me ajuda, não sei. Hoje eu Olha. vejo de outra forma. Então, quando você fala assim, como equilibrar? É. Existem lugares que você consegue equilibrar. Então, assim, os nossos cafés, Ai, que delicinha. estar Depois a gente com vai tomar um amigas, cafezinho. estar com amigas, Sim. estar escutando, estar dividindo, estar nesse momento frágil, né, vulnerável. Fala, meu, me ajuda. Por quê? A super-heroína não existe, né? Não, eu sei. Eu tento abandonar essa capa várias vezes. Várias vezes. É, É, larga ela. exatamente. Porque isso é do masculino. Uhum. O querer cuidar de todo mundo, o Embaixo tá cheio salvar de cicatriz. todo mundo. Isso não é do feminino. Não. O feminino, ela é delicada, ela precisa de ajuda. Ela é sensível. Então, assim, fazer uma caminhada. Eu falo muito nas palestras que eu dou, uma coisa boba, mas que eu costumei a fazer. Eu chego na minha casa, todos os momentos que eu tô mais estressada, foi um dia que eu agi demais, eu tive que, né, ter mais energia e mais. O que eu faço? Põe uma musiquinha instrumental, uma velinha no banheiro e tomo um banho no escuro. Por Se que no permite. Ai, eu escuro? amo isso. Silencia, Sim, é. silencia as vozes. Tipo, volta pra você, volta pra Uhum. casa. Sim. E o feminino é isso, tem que tanto o masculino também. Pra ele voltar pra casa, ele tem que silenciar, ele tem que olhar pra ele, tem que falar, peraí, quem eu sou? Qual que é a minha identidade? Eu nasci pra quê? Quais as minhas funções? Mas sabe, você tá falando isso, é uma coisa que me preocupa muito. A gente acaba, porque a mulher tem essa coisa de ouvir, de trazer as mulheres. Me preocupa também muito o universo masculino, pensando no homem. Porque eu acho que eles sofrem muito. Porque hoje a gente fala muito dos temas femininos, porque a gente se aprofunda realmente no assunto. A grande parte das mulheres se unem, tem vários grupos de mulheres, Sim. mas você não vê os homens falando sobre, É. né? Se aprofundando em alguns temas que eles também precisam deixar a vulnerabilidade um Precisa. pouco ali aflorada para Precisa. falar sobre as coisas, Sim. sobre os problemas. E é dificílimo você ver esses grupos Sim. de homens se reunindo para também falar um pouco Exato. É do seu lado importantíssimo. feminino também. Sim. Ok, e daí, É. né? Isso O não tem bom problema. É aquela coisa, eu sou macho. Não, cara, precisa falar um pouco. O Como que eles bom. colocam isso pra fora? Então, mas Sabe? Eu me preocupo essa geração que tá com meu vindo agora. filho. Não, mas essa geração, amiga, eu acho que vai vir muito diferente. Você acha? Porque como nós estamos sendo tratadas, nós vamos respingar os nossos filhos na nossa geração. Amém. Tipo, filho, não tem problema em chorar. Eu até publiquei esses dias, né? 5 coisas que o pai tem que ensinar pro filho. Eu vi. A Lindo. vulnerabilidade, É. o chorar, mostrar emoções. Enfim, então assim, eu acredito que agora essa geração tá mudando muito, porque nossos pais não se Não, permitiam imagina. se enfraquecer. Não. Tinha que ser o machão, o forte, né? A armadura tinha que estar ali todos os dias. Então, eu acho que essa cultura tá mudando um pouco, mas falta, sim, essa rede de apoio. Porque é importantíssimo, né? Você dividir, Demais. você compartilhar. E não que o homem não tenha o papel da armadura, acho que isso é importante. O homem é, sim, o provedor, é a nossa, né, a nossa direção, como você falou aqui, o pai tem esse papel. E aí que se vai criando realmente uma família forte. O papel do pai é impressionante, né? A gente vê quando não tem, quando tem, a diferença numa família. Sim. Então, bênção quem tem um pai aí presente, graças a Deus. Mas assim, eu não tô querendo colocar do mimimi. Porque o homem tem que estar forte, realmente. Mas Sim. ele ter o espaço para realmente falar um pouco mais dos seus sentimentos. Dentro de casa, até. Dentro de casa. Né? tirar essa... Porque eles são mais calados, mas o importante é a gente ir lá, cutucar. Tá tudo bem? Quer falar? Quer conversar? Quer dividir alguma coisa? Porque eles não têm... O homem, ele tem muito, Sil. Eu acho que a ideia de que se ele falar, ele tem que resolver. E a mulher, não. Ela só quer falar. Ela só quer compartilhar e tirar aquele peso dela. Ela só quer ser escutada. E eu acho que essa cultura tá vindo agora. Eu sou muito de ficar ali. Você também, que eu sei. Demais. Fica, amor, você quer dividir? Você quer Hoje falar? eu tenho que influenciar mais. Mas, assim, eu cutuquei já muito. E meninos também. E essa história é boa, porque assim, baseado nisso começou a nossa amizade, amizade juntas com Deus, né? Sim. Foi onde a Grazi me apresentou realmente essa base linda cristã, gente, apaixonante. E a força da oração. Então, acho que é importante a gente trazer, até porque agora que eu tô vendo que a gente tem que correr um pouquinho. Trazer essa questão
de como você edifica a família na oração. Sim. Quantas coisas aconteceram aí na nossa jornada juntas, e principalmente na sua vida, Sim. quando você realmente se entregou e confia, que ela coloca o pé e ele põe o chãozinho e vai. E isso eu sei que você faz muito. Você realmente silencia as vozes para escutar só a dele. E como a gente consegue realmente direcionar a família nessa base de oração, né? É uma história, gente, de alguns capítulos aí, mas a Grazi passou recentemente por um furacão aí junto com um dos filhos dela. E eu sei o quanto a oração realmente trouxe essa força para a família. Ai, gente, Eu vou chorar mas é que também. veio no coração eu falar sobre isso. O Espírito Santo, quando ele vem, não adianta. É verdade. E assim, eu queria que você Amém. contasse assim, óbvio que é impossível você contar toda aquela novela para mim incrível. Sim, sim. Mas como você traz essa força no dia a dia? Porque eu sei que esse é o grande segredo e a grande base de tudo isso que a gente está conversando. Não tem como fugir disso. Como você trouxe essa força? Você conseguiu enxergar que ele foi o grande Nossa. Na verdade, quando a gente protetor e originador, tudo ali foi em base, com essa base de oração, né? eu falo que quando a gente anda com Cristo, né, todos nós, não dá para explicar, a gente Não. vive, né? O Senhor, Ele nos dá estratégia, nos dá força onde a gente não tem. Problemas teremos sempre. Aliás, eu brinco que eu falo, a partir do momento que a gente escolhe a servir a Deus, parece que as punhaladas É porque fica mais evidente. eu acho que a perseguição é isso. maior. E também porque quando a gente é mais sensível à voz do Espírito Santo, uma pessoa que ela aprende a escutar a voz de Deus, ela é mais sensível, ela tem um coração mais disposto, né? Ela quer obedecer, ela tem uma intuição mais aflorada. Então toda a dor, ela é muito maior. Porque ela é mais sensível. Diferente de uma pessoa que, é coincidência, e passa por cima de tudo. Então, para mim, assim, Deus tem se mostrado nos últimos anos cada vez mais. E começou na pandemia, né? Quando os nossos maridos se uniram. Uau. E eu e a Sil tinha um grupo de oração que começou com nós. Começou. Sim. E assim, a gente se encontrava uma vez na semana e era um momento maravilhoso de oração. E ali eu tava bem perdida em relação à minha profissão, não sabia muito para onde correr, né? Eu já tava nessa fase da fotografia, que não era muito o que eu queria ainda, eu queria algo mais. E eu fui pedindo para o Senhor, me traz propósito, me ajuda, me direciona. E a gente orava pelos nossos filhos ali toda semana, que era lindo. Muito joelhinho dobrado. Pelos nossos maridos. E Deus nos dava palavra, estratégia. Então, assim, cada vez que você busca, o seu relacionamento vai ficando cada vez maior, né? É como uma amiga que você toma café toda semana. Você tem sempre assunto, aí você passa 3 horas, gente, com a pessoa pra se atualizar, ainda não dá tempo. Não. Você fala, precisava de mais. Ainda vai podcast pelo WhatsApp. Então, o que é isso? É relacionamento, né? Cada vez você tem mais relacionamento, mais intimidade e a sua relação fica cada vez mais fortalecida. E aí, o que aconteceu nesse último... e aí Deus foi me direcionando para o emprego, para a nova profissão. Muitas coisas aconteceram. Muitas. Com os nossos maridos, nossos filhos, projetos concretizados. Muitos ensinamentos. E aí, agora, recentemente, o que aconteceu é que o meu filho mais velho sofreu um acidente bem sério, bem grave. Fazem 2 semanas, inclusive esse 2 semanas. podcast. Esse podcast ia ser gravado na semana. Senhor, era pra você falar um pouquinho da história, então. Tá. E aí ele sofreu um acidente muito sério. E realmente, assim, pra mim, quem visse o carro foi um acidente de carro. Eles bateram o carro, 4 jovens, eles passaram por um livramento, assim, inacreditável, porque quem viu o carro, principalmente aonde o meu filho estava sentado, que ele era passageiro na frente, falava, esse menino, essa pessoa do passageiro do lado não sobreviveu. O carro, assim, eles bateram numa mureta, e o meu filho, na hora que ele bateu, que o carro chocou no muro de concreto, o cinto dele abriu, ele bateu a cabeça no vidro da frente,
quebrou o vidro da frente, ele ficou com edema muito grande. Inclusive, a gente passou 4 dias em UTI, porque eles falaram pelo choque, pela batida, né? Vamos ficar aqui. Vocês não saem da UTI, porque pode dar coágulo, fratura no crânio, na cervical. E assim, nada aconteceu. Nada aconteceu. Foi inacreditável. Assim, Foi inacreditável. foi a mão do Senhor ali. Foi. E em todos os momentos, eu cheguei ali na hora do acidente, eu vi que meu filho estava bem. Eu falei, filho, tá tudo bem, você tá consciente, não dorme, fica aí que o resgate tá chegando. E eu fui ajudando os amigos dele que realmente estavam, assim, muito machucados. Um deles machucou muito, o outro passou por uma cirurgia bem séria. E assim, foi a mão de Deus, porque um deles fraturou 2 partes da coluna, né? E por 1 milímetro não chegou na medula. Tanto que o médico falou, não posso fazer nenhum tipo de cirurgia nele, porque tá muito delicado. Eu não posso mexer porque tá na medula. Ele falou, por um milagre, o médico falou, por um milagre, esse menino não fica numa cadeira de rodas. Então, em todos os momentos, Deus me deu uma calma, uma tranquilidade. Isso que eu queria trazer, exatamente. E as pessoas me ligando e eu paz, contando toda a história. Assim como a paz que acendeu realmente qualquer entendimento mesmo. A porque paz que olha, excede todo entendimento. E a gente tá com um dos anjos, inclusive, aqui. Esse anjinho tá aqui pertinho da gente. Ele tá aqui. Olhando. Então, assim, assim, é uma história muito longa, assim, mas assim, eu trouxe aqui para mostrar o quanto o papel da mulher vai muito além, realmente, de só realmente edificar, né, se aprofundar, mas principalmente no papel da mulher que ora, né, pela família e que edifica a família, e que tá lá dando força, espiritualmente falando, né, foi uma batalha espiritual muito grande, acreditem que isso existe de verdade, é um mundo espiritual e físico, e o quanto é importante a gente, como coluna da família, né, nosso universo feminino gira aí, a gente tá fortalecida em oração e em Deus, então eu sei que isso é a base da nossa amizade. E eu digo agradeço. assim, nós precisamos ser mulheres virtuosas, né? A verdade. mulher de Provérbios, Sim. que é aquela que é lâmpada, que intercede pelos seus o tempo todo. É uma tempo lâmpada todo. que nunca se apaga. Não desistam. E o poder da oração de uma mãe, tudo pode, porque somos autoridades na vida do nosso filho. Nós somos unificadas com o nosso marido. Então, cada vez que a gente se santifica, o nosso marido também é santificado e próspero. Sim. E eu sou muito, muito, muito feliz, muito grata pela sua amizade, amiga. Gente, não consigo. Toda vez eu termino chorando. E aí, olha, ela tem um poder feminino enorme. O nosso videomaker maravilhoso, o Anjo, está aqui hoje. Ele tá, meu filhote maravilhosíssimo. Tá ali. E eu tô emocionada, gente. Assim, desde sempre eu falei que o papel realmente do meu podcast é trazer leveza. Apesar de assuntos que venham realmente para transformar e edificar, graças a Deus eu tenho trazido amigos que eu sou apaixonada, que têm histórias tão incríveis, assim. E eu tenho episódios com a Grazi, né? E a nossa amizade, como eu falei, se construiu de uma forma linda, 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 linda. Assim, deem valor a isso. Mulher, dê valor ao seu papel real feminino. Ela, junto com essa amiga maravilhosa, quem sabe eu trago aqui um dia, a Gabi, me mostraram um caminho incrível, assim, de eu poder realmente despertar o meu feminino. Elas criaram esse evento. Outra vez eu coloco ali no link para mostrar para vocês algumas coisas, depois quando a gente lançar, logo mais. E eu só tenho a agradecer. O meu amor. Porque isso é lindo. Eu quero te agradecer, e você diz assim que você tem energia masculina, mas assim, você tem uma energia absurda feminina. Sabe por quê? A Sil tem uma coisa impressionante, ela agrega, ela não tem medo de perder o lugar dela, ela ensina, ela une, ela é puro amor, ela é pura generosidade, ela é pura intuição, e isso é do feminino. Amém. Eu sou muito grata, privilegiada, eu agradeço a Deus todos os dias pela minha Abissai. Tem a questão da Abissai, aí é uma história de um guerreiro lindo na Bíblia, quem quiser procurar, tá lá. Sim. E a gente se chama de Abissai, porque a gente realmente guerreou em oração. E a gente sabe aqui, Deus sabe, que é o mais importante, o quanto a gente fez isso, edificou, e hoje a gente colhe os frutos, né? Amém. Porque as sementes foram plantadas.
E aí estão espalhadas, continuamos espalhando, transbordando, continuemos assim, firmes e fortes. Amém, sempre. E eu amo você. Eu amo muito Obrigada você, meu por esse amor. episódio. Estamos Amo. juntas Deus abençoe, sempre. sucesso. E é isso, só vai, galera. Vejam o próximo episódio, é o episódio 7, logo será lançado. Agradeço os comentários, curtam. Tragam também ideias aí de novos convidados juntos, Sim, né? com E certeza. tamo aí. Um beijo pra Beijo. vocês. Valeu, obrigada!